Bom, pessoal, eu sou o professor Canduca Oliveira, vamos trabalhar atualidades aqui, continuando o assunto tecnologia. Vamos falar do Marco Civil da Internet Brasileira, ok? O Marco Civil, ele é uma espécie de constituição da web. Olha aqui no nosso slide. É uma espécie de constituição da web. O projeto de lei do Marco Civil da Internet irá estabelecer, entre outras, regras de privacidade, regular a guarda de registros, a neutralidade da web, a responsabilidade civil dos atos cometidos online, entre outros. Isso porque, diz o governo brasileiro, a internet é uma terra de ninguém, ok? Controlar a internet é algo praticamente impossível, mas pelo menos o governo quer ter algum marco civil para responsabilizar as pessoas e tal, pelos crimes mais comuns cometidos na rede, porque a legislação sempre vai estar atrasada. E controlar 100% da internet, todos sabem que é impossível, mas pelo menos para garantias mínimas, ok? Bom, um dos pontos mais polêmicos, olho aqui no nosso slide, um dos pontos mais polêmicos desse Marco Civil na internet, ele já foi colocado, já foi retirado de pauta 4 vezes, foi a plenário e foi retirado 4 vezes de pautas, diz respeito à neutralidade na rede. Esse ponto ele é defendido por quem defende a democracia na internet, diz que a internet deve ser democrática e acessível a todo mundo, e é um dos pontos mais polêmicos. Olha só, pelo texto do relator Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, provedores de conexão, empresas de telecomunicação e demais agentes que atuam na operacionalização da internet não poderão efetuar discriminações quanto ao conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo usado na comunicação. Os provedores são contra a neutralidade. Bom, vamos por partes, vamos falar um pouco disso aqui. Esse princípio da neutralidade da rede é o seguinte: as empresas, pessoal, elas lucram vendendo pacotes que oferecem internet mais rápida para uns, para outros e tal, largura de banda, você vai navegar assim, assim, assim. Pelo projeto de neutralidade na rede, todo usuário teria que ter tratamento igualitário. Se você estiver baixando um vídeo que é pesado, um filme, alguma coisa, ou estiver baixando apenas um texto, eles não vão poder priorizar o tráfego de dados. Todo mundo vai ter que ser tratado igualmente. Um deputado deu um exemplo, eu estava assistindo a TV Câmara, o deputado falou assim, ó, é como a rede de energia elétrica, ela não discrimina ninguém. Do mesmo jeito que ela leva energia elétrica para a geladeira, leva para o fogão, leva para a usina de minério de ferro, que consome energia mais do que uma cidade. E ela distribui essa energia igualmente, cada um pega a sua parte. Então, pelo princípio da neutralidade da rede, as empresas teriam que, independentemente da pessoa pagar ou não, ter acesso aos mesmos tipos de velocidade que os outros teriam. Os provedores são contra, diz que com isso eles não vão mais investir em inovação, porque eles investem em inovação porque podem lucrar com isso. Segundo eles, se esse Marco Civil já tivesse sido feito e tivesse a neutralidade da rede, possivelmente hoje não teria nem rede de fibra ótica. A gente ainda estava na telefonia, na internet por telefone, porque eles não poderiam diferenciar os consumidores. É difícil, é meio utópico passar essa internet neutra do jeito que o deputado Molon está querendo. E esse é um dos motivos que tem atrapalhado o andamento do Marco Civil. Próximo slide aqui, vejam bem. De acordo com o projeto, os registros de conexão, horário de conexão, duração, endereço IP, serviços acessados, etc., ficam a cargo dos provedores de serviço. Provedor de serviço, exemplos, Facebook, Google, etc., e devem ser mantidos sob sigilo, sob segredo, em ambiente seguro pelo período de 1 ano. Ok? De 1 ano. Os dados somente serão disponibilizados enrolei a língua. Os dados somente serão disponibilizados caso haja uma ordem judicial. Ok? É a responsabilidade na guarda dos dados das pessoas. Agora, com esse esquema de espionagem, esse programa Prisma, aí, galera, fica meio complicado, né? Os caras são acusados de dar acesso franco ao sistema de espionagem Prisma dos Estados Unidos, eles entram e pegam o que quer. Se for verdade realmente isso, coisa que as empresas negam, esse Marco Civil nosso não vai ter praticamente utilidade nenhuma. Vamos ao slide, ok?
Bom, o Marco Civil também quer proteger a privacidade do usuário. O Marco Civil deve estabelecer regras em relação à privacidade do usuário e seus dados pessoais, além de proibir que provedores coletem informações de seus clientes, a fim de oferecer publicidade dirigida, o que hoje é muito comum na rede. Se uma pessoa entra lá sempre e digita comprar, igual, por exemplo, eu gosto de comprar Shining Box e tal. Aí eu sempre estou pedindo troço do Shining Box. Daí a pouco começa a chegar um monte de propaganda do Shining Box de minha caixa de correio sem eu pedir. É porque eles viram o meu perfil do que eu mais uso na rede. Ah, eu gosto de comprar sorvete da Que Bom. Aí o cara vai e eu começo a receber sorvete da Que Bom. Toda hora uma propaganda dos caras e tal e tudo mais, direcionado. Então o Marco Civil quer que isso não aconteça. O Marco Civil deve estabelecer regras em relação à privacidade do usuário e seus dados pessoais, além de proibir que provedores coletem informações de seus clientes a fim de oferecer publicidade dirigida. Ok? Bom, eles também querem que provedores de acesso a serviços não poderão ser responsabilizados por atos cometidos pelos usuários, como publicação de vídeos e comentários. Entretanto, deverão remover o material caso haja decisão judicial. Essa é uma discussão antiga. Por exemplo, uma empresa igual ao YouTube, ela permite que você faça upload de vídeos lá. Aí você coloca um vídeo, de repente, que tem um conteúdo ilegal. Já houve vários processos contra a empresa querendo responsabilizar a empresa por estar divulgando aquilo. Só que a empresa, ela oferece a plataforma para você divulgar. Tá ok? Ela oferece a plataforma para você divulgar. Quem divulgou foi a pessoa. Ela serviu só de instrumento. Então, o Marco Civil, ela isentaria a empresa de responsabilidade. Agora, em havendo uma decisão judicial, a empresa teria que retirar isso daí. Então, vai ter pano para manga. Esse assunto deve até esse ano que vem, estar indo à votação. Já foi colocado em pauta 4 vezes e retirado. E estão cobrando urgência na tramitação desse Marco Civil. Ok? Dúvidas até aqui? Não, né? Então, vamos falar de redes sociais, que são essas redes que vêm sendo aí espionadas pelo governo dos Estados Unidos para coletar informações de cidadãos e de pessoas no mundo, ok? Definição de rede social. Definição de rede social. O que são redes sociais? Redes sociais são um meio de se conectar a outras pessoas na internet. Os sites de redes sociais geralmente funcionam tendo como base os perfis de usuário, uma coleção de fatos sobre o que o usuário gosta ou não gosta, seus interesses, hobbies, escolaridade, profissão, ou qualquer outra coisa que ele queira compartilhar. O objetivo das redes sociais é juntar um grupo de pessoas com quem você esteja interconectado por um ou mais fatores. É para isso que a gente entra na rede, exatamente, para rever os amigos, para encontrar grupos de interesse, profissionais do mesmo ramo da gente, enfim, e tal, estabelecendo relações. Existem algumas redes sociais que são mais famosas e outras menos. Uma das mais importantes hoje no mundo, o Facebook é a maior de todas, mas uma das mais importantes hoje no mundo, até porque é muito rapidinha e fácil de usar, é o Twitter. Ok? O que é o Twitter? O Twitter ele foi fundado em 2006 por Jack Dorsey e, sendo um serviço tão novo, tem um grande contingente de fãs ardorosos. O microblogging, pequenas entradas de blog com apenas um pensamento ou evento, cresce em popularidade pelo mesmo motivo e, em parte, pelo qual o Facebook também se torna mais popular. A sensação de comunidade, porque você pode ter seguidores, pode seguir pessoas, pode ser seguido e tudo mais. É necessário pouquíssimo tempo para fazer uma atualização de 140 caracteres e compartilhá-la com amigos e contatos. E demora muito pouco para eles fazerem o mesmo. Saber o que as pessoas estão fazendo, pensando e lendo, cria novas definições de comunidade. Bom, pessoal, um dos primeiros caras a popularizar o Twitter no mundo, Barack Obama, ok? Na primeira eleição de Obama, ele usou o Twitter como ferramenta de campanha, pedia votos, e ele conseguiu mais de 10 milhões de seguidores, ok? Já na primeira campanha dele. E daí para frente, tudo que é político passou a ver a importância dessa ferramenta, mas também passou a ter problemas, porque as pessoas passaram a ter acesso direto ao político e a cobrar dele ao vivo em cores, e os retweets e tal acabaram fazendo com que o caboclo tivesse cuidado na hora de usar essa ferramenta.
como sempre pode ser uma coisa ou para o bem ou para o mal, né? Mas hoje raramente há um político que não tenha um tipo de que não tenha um Twitter e que não troque ideias com seus eleitores, com a população por aí. Facebook, a mais famosa das redes, já virou até filme, ok? O filme A Rede Social ganhou o Oscar de melhor montagem até. O Justin Timberlake fez o papel de Mark Zuckerberg, o criador da rede, e inclusive mostrou até como é que o Zuckerberg no filme enganou o sócio brasileiro. No começo do Facebook havia um sócio brasileiro, o Savory, e no filme mostra que o Mark Zuckerberg não é assim tão bom moço como aparentava ser, não. Ok? Definição. Que, veja bem, Facebook é uma rede social, é um site onde cada pessoa pode ter seu perfil, ou seja, seus dados pessoais, as suas fotos, vídeos, links, notas, etc. Os membros dessa rede social, como aliás de todas as outras, interagem entre si, visitando os perfis, fazendo amigos, estabelecendo contatos, deixando comentários, enviando mensagens entre si. O site, fundado em 2004 por Mark Zuckerberg, inicialmente tinha como alvo apenas os estudantes da Universidade de Harvard. Foi criado para a galera de Harvard interagir. Mas, progressivamente, foi permitida a inscrição de estudantes de outras escolas, até que em 2006 estava disponível a todos. O Facebook hoje é a maior base de dados do mundo, a maior rede social do mundo, tem mais de 1 bilhão e 100 milhões de usuários e não para de crescer. Talvez eu estou com 1 bilhão e 100, já deve estar em 1.200. E 1/6 da população da Terra está lá no Facebook, tá, ok? E essa rede, ela realmente, ela sabe das preferências das pessoas, que estilo de música ela gosta, quais os amigos, que lugar que ela frequenta, o que ela fez. Para publicidade direcionada é uma maravilha. E abriu capital na Bolsa, a abertura de capital foi um sucesso, mas logo depois as ações despencaram. E o Facebook está ali meio capengando na Bolsa, tá bom? Bem, outro assunto que tem chamado muita atenção e caiu demais da conta em prova, agora está mais fora das provas, mas caiu assim, despencou em prova em 2012, foi o Wikileaks, ok? O Wikileaks, o site Wikileaks tem provocado polêmica e dores de cabeça em governos e empresas em volta do mundo ao divulgar documentos secretos de governos e corporações. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que reúne e disponibiliza ao público documentos secretos e confidenciais, verificados e interpretados por uma equipe de jornalistas. No jargão da internet, wiki significa compartilhar, colaborar, e leaks significa vazar. Portanto, uma tradução livre do nome do site poderia ser vazamentos compartilhados ou vazamentos colaborativos, ok? O fundador do Wikileaks, o australiano Julian Assange, inclusive, esteve preso recentemente, lá em Londres, e ele acabou indo para a prisão domiciliar e de lá ele fugiu para a Embaixada do Equador. Atualmente ele está refugiado na Embaixada do Equador, onde ele pediu asilo político no país, só que ele não pode sair da Embaixada do Equador em Londres, porque ele não tem salvo-conduto. Se ele sair da Embaixada, ele é preso. Mas a polícia de Londres não pode invadir a embaixada, porque a embaixada é considerada território do outro país. Então, já há meses e meses que ele está morando lá na Embaixada do Equador. O Assange, pessoal, ele foi acusado de cometer crimes sexuais na Suécia. Ele teria sido acusado de uma forma leve de estupro. Ele teria transado sem camisinha com 2 meninas, e isso na Suécia é uma forma leve de estupro. Ele deveria ser mandado para lá para ser julgado, ele fugiu para Londres, e se ele fosse extraditado de Londres para lá, para a Suécia, de lá ele podia ser extraditado para os Estados Unidos. E se ele for para os Estados Unidos, ele será julgado como espião, e pode pegar prisão perpétua ou pena de morte, porque ele divulgou dados secretos da guerra do Iraque e do Afeganistão, além de documentos diplomáticos dos Estados Unidos que comprometeram as relações dos Estados Unidos e de outros países. Ok? Quais que são os objetivos do Wikileaks, segundo o Assange? O objetivo, conforme o site, é trazer novidades e informações importantes para o público, defendendo a transparência e a liberdade de imprensa e revelando injustiças.
Lançado oficialmente em 2007 pelo australiano Julian Assange, o Wikileaks tem, dentre seus mais populares casos, a divulgação de documentos sobre as guerras do Iraque e Afeganistão. Documentos, fotos, vídeos de aviões atacando civis, de soldados matando civis a sangue frio. Foi muito o que se viu nesse negócio aí. Bom, Assange encontrava-se no início de 2012 em prisão domiciliar. Na verdade, no início de 2013, a digitação aqui saiu errada. Encontrava-se no início de 2013, perdão, foi erro meu, viu, galera? Eu que digitei. Então, Assange encontrava-se no início de 2013 em prisão domiciliar em Londres, aguardando resposta da justiça inglesa sobre sua extradição para a Suécia. Sobre sua extradição para a Suécia. Aqui é 2013, ó. País onde responde por 2 acusações de estupro. Assange alega inocência, ok? Bom, outro assunto que eu falei até sobre ele já, quando eu falei de política aqui no Brasil, é a questão do cyberativismo, que é um assunto que eu acredito até que vai ser tema de redação em breve. Esse assunto, por causa dos protestos, das manifestações que houve no Brasil, não foi o Brasil que inaugurou essa onda de cyberativismo. Essa primeira onda começou lá nos países árabes, na Primavera Árabe, e hoje tomou conta do mundo, e a juventude está aí protestando. Olha só. Vamos ver a definição de cyberativismo. Ao pé da letra, o termo cyberativismo significa ativismo cibernético, uma nova modalidade de iniciativa de protesto e oposição de ideias realizadas nos meios eletroinformaticatrônicos de comunicação. Olha que palavra bonita, tá ok? Isso aqui eu peguei, essa informação aqui, ó, eu peguei essa palavrinha eletroinformaticatrônicos, tá ok? Lá no site do Brasil Escola, pessoal. Então, que é essa definição aqui. Então, a fonte é o site Brasil Escola. Então, de comunicação. Mais notadamente, a internet. E podemos considerar as mensagens SMS dos celulares como parte desse movimento, os torpedinhos de celular. Uma eleição foi mudada em 2004 na Espanha por causa de SMS de celular. Ok? O cyberativismo tem sido uma alternativa aos mass media, que são os meios de comunicação de massa tradicionais, grandes redes de TV, grandes jornais, grandes revistas, para organizar reuniões políticas e sociais e disseminar determinada mensagem ao maior número de pessoas, sem depender do rádio, da TV e dos jornais impressos. O objetivo é também obter maior liberdade de expressão, de troca de informações, expressar e compartilhar opiniões e realizar atos de impacto público. Ok? Ainda continuando, nosso texto sobre cyberativismo. Nos tempos atuais, o cyberativismo tem se concentrado em temas ambientais, políticos e sociais, sempre tendo como base a acessibilidade crescente das pessoas à internet e telefonia móvel. Além da maior visibilidade, a internet possibilita baixo custo na produção e dispõe de conteúdos e eventos, e eficácia em curto período de tempo nas adesões alcançadas por meio de comunidades virtuais. O cyberativismo também possibilita o movimento de ideias no alcance intercontinental. Segundo Manuel Castells, cientista político espanhol, esse cara é a maior autoridade do mundo, considerado o maior estudioso do mundo do assunto. Foi assim que começou a Primavera Árabe, o movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos, protesto contra a impunidade dos executivos que provocaram a crise imobiliária americana, o Los Indignados na Espanha, ok? Contra o desemprego, contra a crise no país, a Primavera Turca na Turquia e o movimento Vem para a Rua aqui no Brasil, ok? E para a gente e chegando ao fim desse assunto, nós também, além de cyberativismo, já temos, galera, cyberguerra, ok? Hoje, por favor. Hoje, então, além do cyberativismo, a gente tem também a cyberguerra, que já é uma realidade. Nós sabemos que o Irã tem um programa nuclear hoje que preocupa o mundo. Apesar dos dirigentes do Irã, o Ayatollah, os presidentes dizerem que o programa de lá é pacífico, ninguém acredita. Todo mundo acha que a galera está querendo fazer a bomba atômica. Então, Israel teria criado um supervírus direcionado a infectar apenas centrífugas de enriquecimento de urânio e teria conseguido introduzir
esse vírus nas usinas nucleares iranianas e esse vírus teria atuado acelerando as centrífugas, provocando superaquecimento nelas e transmitindo esse calor para dentro do reator, derretendo o núcleo dos reatores nucleares do Irã. Especialistas dizem que essa sabotagem que foi feita com o vírus Stuxnet pode atrasar em 3 ou 4 anos o programa nuclear do Irã e vai custar bilhões de dólares para que eles reconstruam os reatores e tal e tudo mais. Então, olho no slide para a gente ver um resumo da situação. Então, o Stuxnet é o vírus mais sofisticado do mundo. O Stuxnet é um vírus projetado especificamente para atacar o sistema operacional SCADA, desenvolvido pela Siemens para controlar as centrífugas de enriquecimento de urânio. Investigadores da Symantec suspeitam que tenha sido desenvolvido pelos israelenses. Israel nega, como sempre, ok? Para atacar especialmente as centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas. Esse vírus, pessoal, ele não ataca nenhuma outra coisa. Você pode instalar ele no seu computador, ele é inerte. Ele só age se ele for cair nesse sistema SCADA e o sistema que controla a centrífuga de urânio. Ele é direcionado. E foram precisamente essas instalações que foram atacadas pelos vírus Stuxnet, pelo vírus Stuxnet. Um programa malicioso que já foi considerado por muitos especialistas como o primeiro míssil informático teleguiado, porque ele não age contra nenhum outro equipamento, a não ser contra centrífugas de urânio, tá ok? Bem-vindos ao futuro, senhoras e senhores, tá ok? Esse é o tal do vírus. E para encerrar esse assunto, nós tivemos o Prêmio Nobel de Física sendo dedicado este ano ao Peter Higgs e a François Englert, e em função disso eu coloquei uma informação aqui sobre o Grande Colisor de Hadrons, que é a máquina mais complexa já construída pelo homem. Ela fica na fronteira da França e da Suíça e que possibilitou comprovar, teoricamente, a existência da chamada partícula de Deus. Higgs e Englert, os dois, de forma separada, fizeram a proposição da existência desse bóson, que seria a origem de toda a massa do universo. A imprensa batizou de partícula de Deus, porque seria a origem de tudo. Curiosamente, Higgs, por exemplo, é ateu. Um ateu encontrou a partícula de Deus, né? Então, veja bem. E vejamos um resumo aqui. Bom, o Grande Colisor de Hadrons, o gigantesco acelerador de partículas, batizado de Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, na sigla em inglês, que é Large Hadron Collider, é o maior e mais complexo instrumento científico já construído. Ele tem, pessoal, 27 quilômetros de circunferência, é um túnel com 27 quilômetros de circunferência, e fica em um túnel 100 metros abaixo da superfície da Terra, na divisa da Suíça com a França. As experiências de aceleração de partículas dentro do túnel, elas acontecem a uma temperatura de menos 270 graus Celsius. Elas geram tanto calor que têm que ser feitas a menos 270 graus Celsius. Um dos objetivos dos cientistas é tentar encontrar o bóson de Higgs, apelidado de partícula de Deus. Segundo a teoria, o bóson de Higgs é a partícula responsável pela existência de um campo que permeia todo o universo. Um objeto que surgiu espontaneamente e foi o responsável pelo surgimento da massa das partículas. Sem ele, a matéria não teria massa. É a origem de tudo. O Prêmio Nobel de Física de 2013 foi concedido aos físicos teóricos Peter Higgs e François Englert, que foram os dois caras que, nos anos 60, chegaram à mesma conclusão sobre as origens da massa que compõe o universo. Os dois já estão bastante velhinhos, com mais de seus 80 anos, e choraram copiosamente ao receber o Nobel. Foi lindo, ok? E, por enquanto, encerramos, então, este assunto aqui. Vamos ficando aqui nessa área de tecnologia. F5. Bom, então, minha gente, hein? Aqui a coisa é vapt-vupt. Atenção, senhores concurseiros e concurseiras. Vamos falar de relações internacionais. Vamos falar de ONU, Organização das Nações Unidas, tá ok? Eu sou o professor Canduca, o assunto é relações internacionais. Vamos falar da ONU, a Organização das Nações Unidas, ok? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e ela é o organismo responsável por manter a paz no mundo. Mas a ONU não foi o primeiro organismo com essa missão, não. Dá uma olhada aqui, ó. Vejam bem.
Entre 1914 e 1918, o mundo viveu a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra matou 20 milhões de pessoas. Somando as guerras dos últimos 2.000 anos, não morreu 20 milhões de pessoas. Em 4 anos, com o uso de armas modernas, tanques, metralhadoras, armas químicas, gases venenosos, ok? Que estão sendo banidos. Agora a Síria está destruindo seus arsenais de armas químicas. Essas armas foram inauguradas na Primeira Guerra. Foi uma carnificina tão grande, 20 milhões de mortos em 4 anos, que ao término da guerra, em 1919, foi criado um organismo chamado Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, para manter a paz mundial daí para frente e evitar que o mundo entrasse numa segunda guerra. Eu nem preciso falar para vocês que a Liga das Nações fracassou, né? A Liga das Nações fracassou, a prova do fracasso é a Segunda Guerra. O objetivo da Liga era evitar que houvesse uma Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é a prova do fracasso. Tanto é que a Segunda Guerra aconteceu, foram 6 anos de guerra, de 39 a 45, e essa Segunda Guerra matou 60 milhões de pessoas, 3 vezes mais do que a primeira, e terminou com o uso de armas de destruição em massa, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, ok? Bom, pessoal, só a União Soviética perdeu 20 milhões de vidas humanas durante este conflito. E então, vejam bem, ao término da guerra, em abril de 45, aconteceu a Conferência de São Francisco nos Estados Unidos, e nesta Conferência de São Francisco, que durou 2 meses, a Carta das Nações Unidas surgiu como documento que fez aparecer a ONU, que vai substituir a Liga das Nações. Então, vejam só, a Organização das Nações Unidas nasce nesse contexto do pós-Segunda Guerra, nasce logo após a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e a ONU vai substituir a Liga das Nações, que fracassou no seu intento de manter a paz. Desde 1945, a ONU tenta evitar que uma terceira guerra mundial ocorra, e ela intervém em conflitos em volta do mundo, inclusive agora está tentando intervir no conflito mais grave que está em curso no mundo, que é a Guerra Civil da Síria, que já matou mais de 110 mil pessoas em 2 anos, ok? Bom, a ONU ela é formada de vários organismos, mas 5 deles são os principais. A ONU ela hoje tem 193 países, o último país a fazer parte da ONU é o Sudão do Sul, foi o último país a ser criado, em 2011, se tornou o país número 193 da ONU. Na Assembleia Geral, ela tem um representante de cada país, é o embaixador do Brasil na ONU. Atualmente nós temos uma embaixatriz por lá, é a dona Maria Emília Viotti, tá ok? É a Maria Emília Viotti. Bem, nós temos ainda um Conselho de Segurança da ONU, e esse Conselho de Segurança ele é composto de 15 países, tá ok? Ele é composto de 15 países. Eu vou adiantar um slide aqui, pessoal, e depois eu volto nesse anterior, só para mostrar para vocês quem são os 15 hoje que estão no Conselho. Vou adiantar um slide aqui, ó. Slide, por favor. Bom, como é que é formado esse Conselho de Segurança da ONU? Que é o órgão supremo, é o único que tem poder decisório dentro da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, rapaz, mas eu estou ruim de digitação, isso aqui é 2013, ok? 2013. O Conselho de Segurança da ONU, em 2013, está composto assim, ó. O Conselho é formado por 15 países, 5 países têm cadeira permanente e direito a veto. E 10 têm cadeiras rotativas ocupadas por um prazo de 2 anos. Quais que são os 5 que têm cadeira permanente? Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Ok? E só é necessário apenas um veto para derrubar uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Os outros 10 países que têm cadeira rotativa, eles ficam por 2 anos e são obrigados a sair. Você não tem que decorar esses 10 não, ó. Eu só coloquei para você ter noção de quem que é atualmente. Argentina, Austrália, Azerbaijão, Guatemala, Luxemburgo, Marrocos, Paquistão, Coreia do Sul, Ruanda e Togo. Então, países pobres, países ricos, misturados ali, podem fazer parte. Agora, quem é que manda mesmo na bagaça? São 5. E desses 5 eles são exatamente os 5 caras que são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial
E são os 5 países do mundo que se deram também ao direito de ter armas nucleares. Nós temos um tratado, pessoal, que é chamado de TNP, ó, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado diz assim, ó, somente os países que construíram armas nucleares até 1967 têm o direito de ter armas nucleares. Por que eles escolheram que construir e testar até 67? Porque até 67 só esses 5 caras aqui tinham construído e testado armas nucleares. Então, esses caras se deram ao direito de ter cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e se deram ao direito de ter também cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Resultado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu amigo. Bem, então, pessoal, esse é o Conselho de Segurança da ONU. São 5 cadeiras permanentes, como nós vimos, que são os caras que mandam de fato, porque apenas um veto pode derrubar uma decisão. Se tiver uma decisão, for 14-1, e esse 1 for um que tem direito a veto, a decisão não vale, tá ok? Então, é isso daí. Beleza, obrigado.